Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às aulas para a Lei 8.112 aí para o concurso do TSE unificado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a parte aqui das vantagens, das indenizações. A gente vai falar também dessa parte aqui do vencimento e remuneração, tá? Que não é tão importante quanto essa, tá? Mas para a gente avançar, né, e ter um sentido lógico aqui nas nossas aulas, então eu vou começar falando aqui do artigo 40 até o artigo 48, tá? E depois a gente passa aqui para o artigo 49 até o 60E. E aí, numa segunda parte, na segunda aula, a gente, na última aula, melhor dizendo, a gente termina aqui falando das gratificações e dos adicionais, e a gente comenta também sobre as férias, apesar de eu não ter achado questões que falem sobre as férias de 2015 a 2024, que foi o recorte que eu fiz, é importante a gente falar também, né, porque pode ser que a banca traga. Então nessa aula vamos falar de vencimento e remuneração e a parte das indenizações. Aí na última aula a gente fala de gratificações adicionais e também das férias, e a gente completa todo o ciclo aí da Lei 812. Então eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pois eu tenho trazido videoaulas gratuitas aqui, focadas na Lei 812, tá? Então, se você quiser estudar conosco os demais materiais, link na descrição, tá? Eu e meu amigo Guilherme, a gente tem gravado aulas do zero total para o TSE unificado. Nosso foco é nesse concurso. As nossas aulas a gente está publicando elas pós-edital. Tem muita resolução de questões, então a gente coloca questões para você fazer, a gente resolve questões CEBRASP, certo ou errado, a gente faz em vídeo para você poder acompanhar junto conosco o raciocínio, porque eu sei que nessa fase de reta final é muito importante a resolução de questões. Então todas as nossas videoaulas, elas sempre vão ter muitas questões para vocês fazerem, e a gente faz junto com vocês na tela, tá? Então é um material 100% nichado, focado no seu edital, e pode ter certeza que você vai estar se preparando em alto nível. A gente coloca os filtros de questões por disciplina, por assunto também, tá? A gente coloca filtros das outras matérias também, não só a parte específica do cargo de técnico, mas a gente coloca os filtros de português, eleitoral, administrativo, constitucional. E para quem vai fazer para análise da área administrativa, a gente coloca os filtros de administração geral e orçamento público e alguns tópicos extras de gestão de pessoas que só caem para o analista. Então, assim, é um material completo, tá? Só que o nosso foco das videoaulas e resumos é mais na parte específica do cargo de técnico. Então, entre em contato aí, porque eu tenho certeza que eu vou poder te oferecer algum material que vai ser útil, tá? Eu só quero um módulo isolado. Não, eu só quero uma lista de questões. Não, eu só quero um filtro. A gente faz para você também sem nenhum problema, tá? Sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa, que é o estudo da Lei 812, tá? Só recapitulando, tá, galera, que a Lei 812, o edital, ele trouxe exatamente o que ele quer, né? Ele quer os direitos, os deveres e as responsabilidades. Os deveres e as responsabilidades a gente já falou na aula 1, que foi da parte do regime disciplinar, né? Que a gente já comentou. E os direitos é muita coisa para você poder estudar. Mas a gente já falou alguns pontos principais ali, a gente falou das licenças, falou dos afastamentos, das concessões, falou do direito de petição, tempo de serviço, tudo isso a gente já comentou. Agora a gente vai começar do início mesmo, né, dos direitos, comentando sobre vencimento, remuneração, gratificações adicionais, indenizações e etc, tá bom? Então vamos lá, galera. Começando aqui da lei, e a gente vai resolver questões ao final da aula, tá? Sempre de praxe, a gente sempre resolve questões. Vamos lá para o artigo 40, que é o título 3 dos direitos e vantagens. A gente vai comentar essa introdução aqui e vai comentar das indenizações. E numa segunda parte a gente fala das gratificações adicionais. Então vamos lá. Do vencimento e da remuneração. Aí ele fala, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Isso aqui já é uma questão de prova, tá? A gente já mal começou aqui o estudo e ele vai te perguntar a diferença entre vencimento e remuneração. E aí o que é a remuneração para fins da Lei 812? É o artigo 41. O artigo 41 fala o seguinte, ó: remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, percebeu a diferença? Uma coisa é o vencimento, outra coisa é a remuneração.
Quando você fala em remuneração, remuneração é o vencimento, mais as gratificações, mais os adicionais, mais as indenizações, certo? Então, a remuneração é composta por tudo que compõe ali o seu salário. Então, você que vai entrar aí no TSE unificado, né? Você vai ser um servidor da Justiça Eleitoral. O que você vai receber? Você vai receber um vencimento básico, que é aquele valor fixado em lei. Você vai ter uma GJ, que é uma gratificação judiciária de 140%. Né? Então, quando você fala do vencimento mais a GJ, isso aí já é a sua remuneração, não é seu vencimento. O seu vencimento é aquela parcela única, fixa, que é um valor menor. Só que sobre esse valor menor, incide as gratificações, incide a GJ, incide os adicionais, entendeu? Então, essa que é a lógica. A remuneração é algo macro, o vencimento é algo micro, tá? Então, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, tá? Então, essa que é a grande diferença. Então, vamos lá. Aí ele fala no parágrafo 1º o seguinte, ó. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62, né? Vamos lá. Aí, vamos pular direto para o parágrafo 3º, que é mais importante. Ele fala o seguinte, galera. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. De acordo com a Lei 812, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, tá? Isso é muito importante, que isso pode ser uma assertiva da Sebrasp. Ele só reproduz isso aí e te pergunta, tá certo ou tá errado? Pro cara que não estudou, ele vai olhar e falar, é irredutível? Tá errado isso aí. Não, tá certo, é isso mesmo, é irredutível, tá bom? Beleza. Outro pega que pode estar na sua prova é o parágrafo 5º. Ele fala assim, ó, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, tá bom? Remuneração, novamente, é o composto, é o total, né? Então, essa remuneração, ela tem como a base, né? O salário base, digamos assim, é o mínimo, o salário mínimo. Ninguém pode receber menos do que o mínimo, certo? Tranquilo. Vamos pular aqui, ó. Aí ele trata aqui, excluem do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61, tá? Que seria a gratificação natalina, o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Essas aí estão excluídas das vantagens aí, tá bom? Beleza. Na verdade, esse parágrafo único está tratando do artigo 42, né, galera? Que fala assim, nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do STF, tá bom? Então, essas vantagens aqui estão excluídas desse teto aí de remuneração, tá bom? Show de bola. Vamos lá, então, continuar. Aqui no parágrafo 4º ele fala, né? É assegurada a isonomia de investimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre os servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Aqui não tem tanta coisa que pode ser pega de prova, não, tá? O artigo 44 fala, o servidor perderá. Então, o inciso 1 fala, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. E 2, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas. Enfim, isso aqui também não vejo tanto potencial. As faltas justificadas decorrentes do caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo o exercício. Enfim, né? Eu não vejo aqui, ó. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, tá? Então, esses descontos só poderá ser feito mediante imposição legal ou mandato judicial, né? Beleza. Aqui realmente, cara, não tem tanta coisa assim. Tanto é que não cai tanto, tá, galera? Vocês vão ver que eu só encontrei uma questão que trata do artigo 40 ao 48. Não é um ponto que tem tanta incidência de prova, tá? A gente vai até resolver essa parte aqui agora. Aí fala assim, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Isso aqui pode ser um pega de prova, né?
A banca pode falar que é 30 dias, 90 dias. Não, isso aqui aí é o que eu falo. Tem que memorizar certos pontos aqui, né? Então, essa parte do servidor em débito com erário, eu nunca vi questão disso. Pode ser que a banca traga, então tem que memorizar. São 60 dias para você quitar esse débito, tá? E a não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. E o artigo 48 fala que o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial, tá? Toma cuidado, né? Então não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos. Show de bola. Então, a gente tratou aqui do 40 ao 48. Como eu falei, não tem tanta coisa. Eu encontrei uma questãozinha para a gente fazer, que é a 72. Ela fala assim, ó. De acordo com a Lei Federal 812, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. E eu te pergunto, tá certo ou tá errado essa questão? E por quê? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né, galera? Por quê? Porque ele está falando que vencimento e remuneração é a mesma coisa. E não, tá? O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. A remuneração, não. A remuneração é o quê? É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, essa que é a grande diferença entre remuneração e vencimento. Não é a mesma coisa. A banca ela pode falar que remuneração é vencimento ou falar que vencimento é remuneração. E você tem que saber fazer essa distinção, tá bom? Então essa questão 72, ela tá errada, tá bom, galera? Show? Então vamos lá, vamos continuar aqui o estudo. Agora a gente vai passar lá para o artigo 49, que ele faz uma introdução, né, de todas as vantagens que podem ser pagas ao servidor, tá? Então você tem, além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1, indenizações. Inciso 2, gratificações. Inciso 3, adicionais. Então, todos esses três aí podem ser pagas ao servidor, tá? Nessa aula, a gente vai falar das indenizações, galera. E é a parte mais importante para fins de prova, porque, como eu falei para vocês, é a parte que é o top 3 dos assuntos mais cobrados pela Sebrasp aí nos últimos quase 10 anos, 9 anos para ser mais exato, tá bom? Então, vamos falar das indenizações, tá? Então, aqui no parágrafo primeiro fala assim: as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, tá? Então, elas não... Cara, quando você vê a palavra indenização, ela não tem incidência de imposto, ela não se incorpora para o vencimento, tá? Indenização é auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio saúde. Isso são parcelas indenizatórias. Elas não incorporam para fins de vencimento ou provento, tá bom? Isso é importante salientar. E o parágrafo 2º fala: as gratificações ou adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Então, algumas gratificações podem incorporar ao vencimento ou provento, alguns adicionais podem incorporar ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei, tá bom, galera? Então, lembra de fazer essa distinção aqui. As indenizações elas não incorporam, as gratificações adicionais elas podem incorporar, tá bom? O artigo 50 fala: as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre mesmo título ou idêntico fundamento. Então, vamos começar falando das indenizações. Então, fala aqui no artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Então, inciso 1, ajuda de custo. Inciso 2, diárias. Inciso 3, transporte. E auxílio 4, auxílio moradia, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui da ajuda de custos, né? Ajuda de custo. Então, o artigo 53 fala: a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então imagina a seguinte situação: você casado com outra pessoa, né? Vocês dois são removidos aí no interesse do serviço, tá?
E aí tem mudança de sede, vocês vão para uma nova sede, é uma mudança de domicílio em caráter permanente. Nesse caso, você não vai receber 2 vezes a ajuda de custo, não, você vai receber apenas uma vez, em caso de cônjuge ou companheiro aí, que também detém a condição de servidor e seja e vier a ter o exercício na mesma sede. Entendeu a lógica? Tá? Isso aqui vira e mexe é cobrado em prova. Ele coloca uma situação hipotética, toda bonitinha lá, tal, e aí fala na assertiva. Nesse caso, os dois terão direito à ajuda de custo. Não, tá errado. É só um que vai poder ter essa ajuda de custos, tá bom? Beleza. Parágrafo 2º, vamos ver aqui o que é mais importante, tá, galera? A família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Então, se esse servidor faleceu aí, né, na nova sede, são asseguradas ajuda de custo e transporte à família do servidor, tá? Dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Beleza. Aí aqui no artigo 54 ele fala assim: a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Então ele vai pegar lá a remuneração, o que é a remuneração? É o vencimento juntamente com as outras parcelas ali, tá? Então ele vai pegar esse bolo todo e aí você não pode ultrapassar 3 meses de remuneração desse servidor. Certo? Beleza? Então, ok. O artigo 55 fala: não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Tá? Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Então, vai ser concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Tá bom? E aí o artigo 57 fala: o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, se no prazo de 30 dias ele não se apresentar na nova sede, ele ficará obrigado a restituir essa ajuda de custo, tá bom? Vamos falar das diárias agora. Na subseção 2 ele fala assim, né? O servidor que a serviço se afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Então, se ele for, de repente, aí, ele tiver que se afastar da sede em caráter eventual transitório para outro ponto do território nacional, para o exterior, ele vai ter direito aí a essas diárias aí para indenizar as parcelas com despesas, com pousada, alimentação, locomoção e etc. Tá bom? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então imagina que você vai aí para uma cidade vizinha, uma cidade próxima, né? Se não exigir o pernoite, você vai ser devida pela metade. Isso é importante falar, tá? Ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Por óbvio, né, galera? Se vai ser uma exigência permanente do cargo, esse deslocamento, né? Aí não há que se falar em diária, né? É mais fácil você falar em ajuda de custo, né? Que você vai ter que se deslocar, talvez no interesse da administração, é uma mudança de caráter permanente, porque a diária é em caráter eventual ou transitório. Agora, falar em exigência permanente do cargo, você vai ter que se mudar para lá, aí não há que se falar em diárias, tá bom? É isso. Beleza. E aqui no terceiro fala: também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituída por municípios limítrofes e regularmente instituídos ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição é competência dos órgãos, entidades, Paraná. Então tá falando assim, galera, imagina aqui em Goiânia, né? Se você tiver que fazer um deslocamento ali aqui para Aparecida, ou para Senador Canedo, ou para Trindade, qualquer cidade da região metropolitana, pode se aplicar a qualquer caso aí de outra região metropolitana do estado que você mora. Nesse caso, você não vai fazer jus a diárias, tá? É o que tá falando aqui. E aqui no 59 fala, né? O servidor que receber diárias e não
se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Então ele tem 5 dias para restituir essa diária aí, tá bom? Beleza. Outra, aqui na subseção 3 fala da indenização de transporte. Então ele fala aqui, ó. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos. Então imagina aí um oficial de justiça, né? Então ele faz jus aí à indenização de transporte, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento, tá bom? E para finalizar aqui dessa parte, tá? Vamos falar aqui do auxílio moradia, tá? Então, artigo 60A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas por um servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. E aí no 60B fala, né? Conceder-se auxílio moradia ao servidor se atendido os seguintes requisitos. 1. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. E 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Né? Imagina que o seu cônjuge ou companheiro aí, ele ocupe um imóvel funcional. Nesse caso, você não vai fazer jus ao auxílio moradia, né? E 3. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Toma cuidado com esse ponto também, tá? Então, nesse caso aí, que o cônjuge ou companheiro seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel e etc, tá? Nesse caso, ele não vai fazer jus aí ao auxílio moradia. Toma muito cuidado, tá? Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, né? Então, quem reside com você não pode ter esse auxílio moradia, senão você não vai poder fazer jus, né? O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão e função de confiança do grupo, direção e assessoramentos superiores das níveis 4, 5 e 6 de natureza especial de ministro de Estado ou equivalentes, tá? Outra aqui, né? Fala, o município no qual se assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, terceiro, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. 7. Tem vários requisitos, né, galera? Então, o servidor não tenha se domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, onde foi exercido o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se o prazo inferior a 60 dias dentro desse período, tá? E o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para o cargo efetivo, o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2026. Enfim, né? Aí ele fala, né, o 60D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Então, o máximo do auxílio moradia aí, né, é de 25%. Parágrafo 1º. O auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. E, independentemente do valor em cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencheram os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800, né? E aqui no 60E fala, no caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês, tá bom? Então é isso, pessoal. Parte de indenizações a gente já comentou todas aqui, tá? E é isso, vamos resolver questões agora. Então vamos lá para o ponto onde tem as questões de indenização. Beleza, vamos lá. Vamos lá, questão 49. Na administração pública, a remuneração abrange o ressarcimento por dispêndios havidos pelo servidor em razão da execução de atividades laborais. E aí, o que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Por quê? Tá? Galera, essa questão aqui, ela tá errada, tá? Porque não é esse conceito de remuneração. Esse ressarcimento por dispêndios havidos pelo servidor em razão da execução de atividades laborais, isso aí são as indenizações, tá?
Isso não é... A remuneração não é ressarcimento aí, tá bom? Ressarcimento são as indenizações que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, 49 ela tá errada. 50. O auxílio moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício. A gente viu vários requisitos aqui para o auxílio moradia. E um deles é que você não pode ter pessoas da mesma família, né, residir com a mesma pessoa que receba esse benefício, tá? Então ele fala aqui, ó, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba o auxílio moradia. Inciso 4, tá? Do artigo 60B. Portanto, essa questão 50 ela tá errada. Questão 51. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vamos ver? Indenizações, gratificações e adicionais, sim. Incorporando-se as duas últimas, quais as duas últimas? Gratificações e adicionais, ok. Ao vencimento ou provento nas condições indicadas em lei. Perfeito, exatamente isso, né? Agora, se falasse assim, incorporando-se as duas primeiras ao vencimento ou ao provento. Aí estaria errado, porque aí as duas primeiras, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento. Então, essa questão aí, como ela falou, gratificações adicionais, elas se incorporam sim, em casos previstos em lei, essa questão está certa. 52. Nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda um mês. Vamos ver aqui, ó. A gente até falou sobre isso, ó. Então tá lá no artigo 60. O examinador pegou o último artigo, né? Então toma cuidado. Então, no caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês, tá? Então, essa questão aqui, 52, ela tá certa. 53. Quando um servidor público federal é removido a pedido, com mudança de sede, independentemente de interesse da administração e por motivo de saúde própria, ele faz jus à ajuda de custo no valor de uma remuneração? E aí, o que vocês acham disso aí, galera? Tá certo, tá errado, por quê? Pensa um pouquinho aí, né? Então, galera, é o seguinte, essa questão aí, tá? Ela tá tratando da ajuda de custo. E ele está falando que o servidor foi removido a pedido, não foi nem no interesse do serviço, que é o que fala aqui no artigo 53, né? Então, nesse caso aqui, galera, não há que se falar em ajuda de custo, tá? Porque, olha só, ele está falando aqui, ó, ele está falando aqui que é no interesse do servidor, com mudança de sede, ok, independentemente do interesse. Não, aí tem que ser no interesse do serviço, né? Aí sim você faz a jus à ajuda de custo, né? E por motivo de saúde própria, ele faz jus à ajuda de custo. É errado, questão 53, errada, tá? 54. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações e adicionais, vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento. E aí, galera, o que você acha dessa questão? A banca gosta de tratar desse assunto, né? Ela gosta de bater nessa tecla. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né, galera? Por quê? Dessa vez, quando ele fala as vantagens que serão incorporadas, ele tá falando das três, né? Tá falando da indenização, das gratificações e dos adicionais. Não. A diferença da 54 para essa daqui, ó, que a gente falou, da 51, é que na 51 ele falou, não, as duas últimas. Ok, gratificações adicionais se incorporam. Ele está excluindo a indenização, então tá certo. Agora a 54 ele extrapolou, ele colocou as três como vantagens que se incorporam ao seu vencimento. Aí quebrou, né? Então vamos voltar lá nesse ponto, que esse ponto, pelo visto, a banca adora esse ponto, né? Então olha só, é o ponto aqui do artigo 49. Então, no parágrafo 1º e 2º, né? Indenizações não se incorporam ao vencimento e as gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento. Tá? Então, essa é a grande diferença e que a Sebrasp está gostando muito de cobrar. Então, essa 54 está errado. 55. Ajuda de custos, diárias, transporte, auxílio moradia constituem indenizações ao servidor,
Perfeito, questão 55 tá certa, tá? Então a gente viu aqui, ó, ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia, são indenizações. Então 55 certa. 56. O valor referente ao pagamento de ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia, incorpora-se ao vencimento do servidor público para todos os efeitos? Negativo, tá? Isso aqui são parcelas indenizatórias. Não há que se falar em incorporar ao vencimento. A gente só fala em incorporar para o vencimento as gratificações ou adicionais. Tá vendo? Cara, com uma coisinha besta, vira um monte de questão de prova. E por que o examinador gosta de cobrar isso aqui? Porque muita gente cai. Só que você que é meu aluno, você não vai cair nisso aqui, pelo amor de Deus, tá bom? 57. Se for removido, Pedro terá de... Vamos ler aqui o caso, né? Então ele fala assim, Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício. O que é de ofício? A própria administração, né, no interesse da administração, para outra cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. Então, nessa situação hipotética, considerando as regras expostas no 112, julgo o item subsequente. Se for removido, Pedro terá direito a receber ajuda de custo correspondente ao valor efetivamente gasto no deslocamento seu e de sua família, que inclui despesa com passagem, bagagem e bens pessoais, tá bom? Cara, o que você acha dessa questão aí? Tá certo ou tá errado? Pensa bem, pensa bem. É 57 tá certo ou tá errado? Vamos voltar aqui na parte onde fala de ajuda de custo, tá? Por quê? Parece que a ajuda de custo é assim. Não, quanto que você vai gastar? Você vai gastar X? Então vamos pagar. Pô, beleza, vamos pagar tudo. Não, cara. O artigo 54 fala aqui, ó. Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Tá? Então a questão falou aqui, correspondente ao valor efetivamente gasto no deslocamento, e se esse deslocamento ultrapassar essa importância de 3 meses? A gente não vai pagar, a gente vai pagar no máximo até 3 meses, entendeu? Então é por isso que essa questão aqui ela tá errada. É só por conta dessa questão do valor efetivamente gasto, tá? Então toma muito cuidado na hora de for julgar uma assertiva. E para finalizar a questão 58, ela fala assim, ó. Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição de um TRE, então olha só, Tribunal Regional Eleitoral, pediu sua remoção para outra cidade. Então, foi a pedido dele, na mesma jurisdição desse tribunal. Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito à ajuda de custo. Perfeito. É isso mesmo. Foi no pedido dele. Ele está pedindo. Então, não há que se falar em ajuda de custo. Ajuda de custo, vamos lá, novamente, é no interesse do serviço. Se for no interesse do serviço, desde que preenchidos os requisitos aqui, ele vai perceber. Agora, no interesse dele, aí não há que se falar mesmo. Como ele falou que não terá ajuda de custo, tá certo. É exatamente isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Considere ser nosso aluno aí. Link do meu WhatsApp na descrição. Por lá eu passo valores, como que vai funcionar o curso, etc, tá bom? E é isso. Valeu, um abraço, até a próxima.